Olá, pessoal. Prepare-se porque hoje a gente vai mergulhar fundo em Participantes da Natureza Divina, seu chamado celestial. Um texto que, posso dizer, me deixou bastante reflexivo. Interessante. Só pelo título já dá para ter uma ideia da profundidade, né? É, sem dúvida. E o que me chamou a atenção logo, cara, é que ele vai, além daqueles, sabe, rituais religiosos, que ele está acostumado. Ele propõe uma mudança, uma transformação interior. É como se a gente recebesse um convite para, sei lá, transcender nossas limitações e mergulhar na essência divina. Ah, que convite poderoso. Mas e aí, como você acha que essa ideia de participar da natureza divina se manifesta no texto? Me parece algo bem complexo. Exige um entendimento profundo da fé, né? O texto coloca essa transformação como uma jornada. E um ponto crucial é a ênfase no potencial que existe dentro da gente. Você já pensou que, sendo criados à imagem e semelhança de Deus, a gente carrega uma centelha divina dentro de nós? É verdade. Parece que a gente tem um potencial infinito, mas muitas vezes ele fica adormecido, esperando para ser despertado. E o texto ele parece sugerir que essa descoberta é ligada à nossa verdadeira identidade em Cristo. Isso. Quando a gente reconhece que somos filhos de Deus, né, participantes da sua natureza divina, a gente começa a ver a vida, sei lá, com outros olhos, com um novo propósito. Mas o texto é bem claro, essa transformação não acontece por esforço próprio, mas através da conexão com Cristo. Entendi. Então não é tipo busca individualista por poder ou perfeição. Não. É um processo de entrega, receptividade à graça divina. E como o texto explora essa dinâmica entre a ação humana e a graça de Deus? Ele destaca a importância das promessas de Deus. O texto, ele nos convida a vê-las não só com palavras bonitas, mas como âncoras espirituais, que nos sustentam nos momentos difíceis. E não pare por aí. Ele sugere que essas promessas tenham o poder de nos transformar completamente, sabe? Nos dando força para superar qualquer obstáculo. É como se as promessas de Deus fossem uma fonte inesgotável de esperança e poder, nos impulsionando para ir além dos nossos limites. Me lembra o que o apóstolo Pedro disse, sabe? Sobre sermos participantes da natureza divina. Um mistério, né? Que nos leva a questionar nossos limites e confiar no poder da graça. Exatamente. E essa força, essa capacidade de superar as dificuldades vem da nossa dependência de Deus. O texto mostra que quando a gente reconhece nossas fraquezas e se coloca nas mãos de Deus, a gente abre espaço para que sua graça haja. Faz sentido. Mas me diga, como o texto aborda a questão da obediência a Deus? Muitas vezes esse tema é visto como algo impositivo, regras a serem seguidas cegamente. Interessante você falar isso. O texto coloca a obediência sob uma ótica completamente diferente. Para ele, a verdadeira obediência não é só uma submissão a regras, mas sim uma resposta de amor a Deus. É como se fosse, sei lá, uma expressão natural do nosso relacionamento com Ele. Quando entendemos isso, a obediência deixa de ser um fardo e se torna um ato de amor, de gratidão. Interessante. Então a obediência autêntica, aquela que vem do coração, nos liberta, em vez de nos aprisionar. E como o texto concilia essa ideia de liberdade com as tentações que a gente enfrenta, né, diariamente. Ele nos lembra que as tentações são constantes, que elas sempre vão estar presentes nas nossas vidas. Mas ao mesmo tempo ele enfatiza que as promessas de Deus são a nossa fortaleza, o nosso escudo contra esses ataques. E essa força, essa capacidade de resistir, vem da nossa fé, da nossa confiança no poder de Deus. Ou seja, as promessas de Deus não são só palavras bonitas, mas sim armas poderosas na nossa batalha espiritual. Isso aí. E essa batalha, como o texto descreve, é um processo contínuo de transformação. Cada dia a gente tem a oportunidade de se aproximar da natureza divina, deixar que a graça de Deus trabalhe em nós. Sim. E esse processo de transformação, ele muda a forma como a gente vê o mundo, né? Se relaciona com as pessoas. O texto sugere que à medida que nos aproximamos de Deus, a gente passa a agir com mais amor, compaixão, justiça. E como o texto nos ajuda a entender e a lidar com as tentações que aparecem nesse processo. Afinal, mesmo buscando essa transformação, a gente ainda é humano, né? Sujeito a falhas, desafios. Sim, claro. O texto nos convida a reconhecer que a luta é real, né? Que não estamos sozinhos nessa jornada. A graça de Deus está sempre disponível para nos fortalecer, nos guiar. E quando a gente cai, né? Quando cede à tentação, ele nos oferece perdão, restauração. Mas é importante lembrar que a responsabilidade, né, de resistir e fazer as escolhas certas também é nossa. Compreendo. Então, o texto nos apresenta um caminho de transformação, de busca por uma vida mais plena, mais significativa, mas sem negar a realidade das nossas lutas, né, e da nossa necessidade constante da graça de Deus. É isso? É isso mesmo. E um ponto fundamental nesse processo é a descoberta da nossa verdadeira identidade. Em Cristo, como a gente já estava falando, quando a gente se enxerga como filho de Deus, amado e aceito por Ele, a gente se liberta dos medos, inseguranças e da necessidade de se comparar com os outros. Que ideia libertadora. E como o texto nos ajuda a encontrar essa identidade? Em Cristo, quais os passos que ele sugere?
para trilharmos esse caminho. Ele nos convida a buscar um relacionamento íntimo com Deus, através da oração, da leitura da Bíblia, da meditação. Esses momentos de conexão, sabe, com o divino, nos permitem ouvir a sua voz, compreender seus planos e nos fortalecer na fé. Parece que o texto nos conduz a uma jornada de autoconhecimento, de descoberta do nosso lugar no mundo. E tudo isso a partir da nossa relação com Deus. É como se a gente encontrasse o nosso propósito a partir da nossa identidade. Triste, sem dúvida. E essa busca, né, pela nossa verdadeira identidade, está ligada ao chamado de Deus, para cada um de nós. O texto garante que cada pessoa tem um chamado único, um plano especial, que Deus preparou para a sua vida. Que inspirador. Mas como a gente pode descobrir esse chamado? Como saber qual é o plano de Deus para nós? O texto nos incentiva a estar atentos, né? A voz de Deus, que se manifesta de várias maneiras. Através da Bíblia, da oração, das circunstâncias da vida, até mesmo através das pessoas. Ao nosso redor, é preciso cultivar uma sensibilidade espiritual para reconhecer os sinais, as oportunidades que ele coloca no nosso caminho. Então a descoberta do nosso chamado não é tipo um evento único, mas um processo de escuta, discernimento e exige coragem, né, para seguir esse chamado. Porque às vezes ele nos tira da zona de conforto, né, nos desafia a ir além do que a gente imaginava. Com certeza. Mas o texto nos assegura que quando a gente se entrega aos planos de Deus, a gente encontra uma paz, uma alegria que o mundo não pode oferecer. É como se tudo fizesse sentido, como se a gente estivesse no lugar certo, vivendo o propósito para o qual fomos criados. E como o texto descreve essa vida abundante que a gente encontra quando segue o chamado? Quais as características de uma vida que reflete a nossa participação na natureza divina? Ele destaca a importância, né, da gente viver de acordo com os princípios do reino de Deus, buscando a justiça, a compaixão, o amor ao próximo. É como se a transformação interior se manifestasse em ações concretas que impactam o mundo ao nosso redor. Faz sentido. Então não é só uma busca individual, né, por salvação, mas um compromisso em levar o amor de Deus ao mundo. Sermos agentes de transformação. Na sociedade, Exatamente. o texto nos convida a ser sal e luz do mundo, refletir o caráter de Deus em nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. É como se a nossa vida se tornasse uma expressão do amor, da graça que a gente recebe de Deus. E que papel a comunidade cristã desempenha nesse processo de transformação e de descoberta do chamado, de acordo com o texto? Ele enfatiza a importância da comunhão entre os irmãos, do apoio mútuo e do compartilhamento de experiências. A comunidade, ela nos fortalece na fé, nos ajuda a discernir a vontade de Deus e nos encoraja a viver o nosso chamado. Entendi. É como se a comunidade fosse um espaço de aprendizado, encorajamento e de cuidado, né, mútuo, nos impulsionando a crescer na fé e de servir a Deus com os dons e talentos que Ele nos deu. Exatamente. Além do apoio, né, da comunidade, o texto também nos apresenta algumas ferramentas práticas para nos ajudar a trilhar essa jornada de transformação e de descoberta do nosso chamado. Quer saber mais? Seco, adoraria ouvir sobre essas ferramentas. Afinal, da teoria é linda, né? Mas e na prática? Como a gente pode colocar tudo isso em prática no nosso dia a dia? E como a gente pode, né, ser esses agentes de transformação na prática? O texto dá umas dicas. Ele fala de começar por nós mesmos, buscando a transformação interior, né, através da oração, do estudo da palavra, da prática das virtudes. É, faz sentido. Afinal, como a gente vai transformar o mundo se a gente mesmo não muda, né? Exato. E o texto lembra que essa transformação não acontece, tipo, do nada. É um processo, né, que exige disciplina, perseverança e ação do Espírito Santo. Mas como a gente cultiva essa disciplina? Perseverança e abertura ao Espírito Santo no dia. É fácil perder, né? Com a correria da vida. O texto fala de práticas que ajudam a manter o foco em Deus, fortalecer a vida espiritual. Uma delas é a prática devocional diária, a leitura da Bíblia, a meditação, a oração. Acho que isso é fundamental. Reservar um tempo, todo dia, para se conectar com Deus, ouvir a sua voz, meditar nos seus ensinamentos. Orar é essencial para fortalecer a fé, renovar as forças e enfrentar os desafios. E além da prática individual, o texto fala da importância da comunhão com outros cristãos, da participação na igreja, onde a gente pode receber apoio, encorajamento, ensino e servir os outros. Essa é uma das grandes riquezas, né, da vida cristã. Fazer parte da comunidade, compartilhar alegrias, tristezas, lutas, vitórias e crescer juntos, no conhecimento, no amor de Deus. Mas e como encontrar uma igreja que ajude a gente a crescer, a viver o chamado? O texto orienta, né, a gente a buscar uma igreja que pregue a palavra, com fidelidade, que valorize a comunhão, o amor, o serviço e que seja guiada pelo Espírito Santo. Critérios importantes. A igreja é o corpo de Cristo, né? Um lugar onde a gente deve se sentir amado, acolhido e desafiado a crescer na fé e a viver o chamado. Isso. E a vida cristã, né, não se resume aos cultos, participar de atividades. Elas tendem a todas as áreas, trabalho, relacionamentos, finanças, lazer e o cuidado com o corpo
e a mente. Sim, a nossa fé tem que se manifestar em tudo, né? Influenciar nossas decisões, atitudes, relacionamento, a forma como a gente interage com o mundo. Exatamente. O texto desafia a gente, né? A ser sal da terra e luz do mundo. Levar o sabor do evangelho, o brilho da luz de Cristo a todos os lugares. Impactar o mundo com a nossa vida, com nossos testemunhos e com nossas ações. Que desafio, hein? Mas que esperança, né? Saber que a gente pode fazer a diferença, ser instrumento de Deus, levar cura, justiça, paz, amor às que sofrem e construir um mundo melhor, junto, mais justo, mais humano, parecido com o reino. É isso aí. E o texto garante, né? Quando a gente se entrega, se coloca à disposição para servir, ele nos capacita, abre portas, realiza milagres através da gente, para a sua glória e para a expansão do seu reino. Que promessa! É como se a gente vestisse a armadura de Deus, empunhasse a espada e marchasse com coragem, determinação para a vitória. É isso. E o texto encoraja a gente, né? A não desanimar nas lutas, se apegar às promessas, buscar as forças dele, confiar na sua fidelidade. A jornada vale a pena, prêmio nos espera. E a glória, ela supera qualquer sofrimento. Uau, que palavras! É como se a gente abrisse uma janela, parcel, vislumbrasse a beleza, a glória, a majestade do reino e se enchesse de esperança pela vida eterna. E é com essa esperança que a gente termina o nosso mergulho de hoje, em participantes da natureza divina, seu chamado celestial. Esperamos que a conversa tenha inspirado você a buscar a Deus, viver o seu chamado, ser um agente de transformação, refletir a luz de Cristo e o amor do Pai em tudo. Lembre-se, a jornada é desafiadora, mas a recompensa é eterna. Deus abençoe. E guie cada passo. E não esqueça de conferir o canal Encher os Olhos no YouTube, né? Para mais conteúdo. Até a próxima. E que a graça e a paz de Deus estejam com você